2019. E para terminar 2023 de bem com a torcida, o rubro-negro quer que a noite em São Paulo seja perfeita. No Morumbi, a CBF irá colocar uma das 3 taças que foram feitas para o campeão brasileiro. Porém, o foco do elenco é conquistar a vaga para a Libertadores. Terceiro colocado do Brasileirão com 66 pontos, o Flamengo depende apenas de si para confirmar a vaga no G4. O rubro-negro garante ao menos o 3º lugar na competição com vitória sobre o São Paulo. Por outro lado, precisará de tropeço do Botafogo ou Grêmio, caso não conquiste os 3 pontos. Além disso, a noite será do último jogo de Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Começo da minha história no São Paulo, por tudo que eu vivi lá dentro, por toda a minha história no Flamengo, então juntar as duas atmosferas vai ser muito bacana. Só agradecer, coração em paz, dever cumprido de tudo que eu fiz aqui dentro do Flamengo. Para o jogo, Tite não poderá contar com Gabigol. O atleta realizou um procedimento regenerativo para reparo da lesão no tendão do adutor direito. O clube já tinha antecipado a notícia com o chefe do departamento médico, Márcio Tanuri, que tinha falado sobre a necessidade de Gabi passar por esse processo. Quem também está fora é Léo Pereira, que tomou o 3º cartão amarelo, e Davi Luiz, que está em fase de recuperação. A tendência é que a maior parte dos jogadores que atuaram na vitória em cima do Cuiabá entre em campo hoje. O reencontro com São Paulo será mais uma vez decisivo para o Flamengo, que espera agora levar a melhor diante do clube paulista. Nenê Casagrande, você tem provável time do Flamengo? Temos o provável hoje, né? time do Flamengo, assim, o último time do Flamengo na temporada, a despedida do Flamengo, uma temporada, digamos assim, vexatória do Flamengo, essa é a verdade. E não, foi boa. Não, péssima. Foi boa temporada. Péssima. Expectativa, realidade. Uma alegria no Rio de Janeiro. Repito, a pior temporada da história do Flamengo. Dito isso, o provável Flamengo para pegar o São Paulo daqui a pouco é Rossi no gol, Varela sendo mantido na lateral direita, Fabrício Bruno, Pablo substituindo Léo Pereira suspenso, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Pulgar, Gerson Arrascaeta, Everton Cebolinha, Luiz Araújo sendo mantido na ponta direita e Pedro sendo o centroavante. Esse é o provável time do Flamengo, pelo menos foi o que o Tite esboçou na atividade de ontem, a última antes do duelo. Defensivamente, um Flamengo mais talvez frágil pelas peças, porque a gente comentou até ontem isso aqui, mas ofensivamente, a volta do Pulgar muda essa parte ofensiva toda do Flamengo, fica bem positiva, né? E o Luiz é um cara que está se destacando, né, o Pedrosa? Como eu falei aqui, eu acho que são 2 jogadores, no caso não o Luiz ele é titular por merecimento, mas no caso do Pulgar é um jogador insubstituível hoje no Flamengo. Você pode pensar numa temporada 2024, o Alan tendo uma sequência, que ele pode ser esse cara até para jogar do lado do Pulgar mesmo. Mas nesse momento o Flamengo não tem outro jogador do calibre do Pulgar, que para mim é um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro. Ele só perde aí pro Zé Rafael, porque o Zé Rafael faz um Campeonato Brasileiro absurdo, senão o Pulgar estaria na minha seleção, pela qualidade que ele tem dentro de campo. Agora, defensivamente, como o Vene falou, eu preferia ter apostado no garoto, entendeu? Eu acho que o Flamengo fica pior defensivamente, mas hoje, Fernanda, para ser muito honesto, o Flamengo tem que garantir a sua vaga no G4. Um ponto garante a vaga no G4, correto? Sim, é isso aí. Então, a vida do Flamengo é essa. Mas vai pegar um São Paulo que, querendo ou não, mordido, né? A gente não pode esquecer que é a situação do Dorival Júnior. Eu não tenho dúvida que o Dorival vai querer complicar a vida do Flamengo diante desse duelo aí. Tu acha, Vene? Eu acho também. Eu acho. Eu acho também. Sei Porque, não, assim, cara. Eu vi a entrevista do Dorival na entrevista. Eu assisti a entrevista toda do Felipe Luiz pra Flá TV, né? E o Dorival dá um depoimento ali. Ele fala com tanto respeito sobre o Flamengo, ele fala com tanto carinho. Eu não vejo nenhum rancor nas palavras do Dorival quanto ao Flamengo. Mas eu não sei se rancor seria a palavra. Eu acho que é uma sinalização de... Olha aí o arroz com feijão. Mas ele já fez isso, Você Fernando. quer uma prova maior que ele não tem rancor? O Flamengo foi vice do São Paulo. Ele já fez isso. Ele já deu um tapa na cara do Flamengo sem mão. Mas, ô Pedro, você quer uma prova maior que não tem rancor por parte do Dorival? Ele já disse que voltaria ao Flamengo, mesmo diante disso tudo. Exato. Só que eu me boto muito no lugar dele. Como que ele vai extrair forças dos seus jogadores diante de um jogo que não vale nada para o São Paulo? Eu acho que vai ser dessa forma. Eu não acredito no Dorival também querendo perder dentro de casa na despedida da temporada 2023. Ele vai encarar o jogo com a seriedade que tem que se encarar, com o respeito e honrando a camisa do São Paulo. E não por birra do Flamengo. Eu não vejo dessa forma. Pode ser. Eu vejo que é uma misturinha de tudo. Eu Não acho sei que se é muito por isso birra, aí. mas incentivo. Talvez seja um incentivo. Claro, jogar contra o Flamengo sempre é incentivo. Eu, no lugar do Dorival, todas as vezes que eu fosse enfrentar o Flamengo, eu ia querer ganhar.
Se eu tivesse no E outra oportunidade coisa, também, né? não é um jogo assim, é um jogo difícil pro Flamengo por si só. Porque o São Paulo tem um grande time. Ponto. Ô, Venê, tem drone sobre renovações no Flamengo, você? Tenho sim. Ontem eu conversei com uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo e me atualizei sobre as possíveis renovações de contrato. Vamos lá, Bruno Henrique já está acertado, resta apenas um anúncio. Everton Ribeiro, travada a negociação de contrato, ou seja, é incerta a permanência do camisa 7 no Flamengo. Lembrando que a gente está falando de um ídolo e caso ele não fique, ele não vai ter uma despedida como o Rodrigo Caio teve e o próprio Felipe Luiz. E o Gabigol também, a possibilidade de renovação nesse momento não existe, está travado também. Então, essa é a atualização aí desses 3 jogadores que estavam com negociações em andamento para estender o contrato com o Flamengo. São as 2 renovações, a gente está comentando aqui há algum tempo isso, né, Pedrosa? Mais delicadas, porque você tem toda a questão da idolatria do torcedor, e que é normal por 2 personagens como o Gabigol e o Everton Ribeiro. Tudo que eles fizeram, a gente não... Aí você traz uma régua muito bacana, que é como você fazer uma avaliação de 2 jogadores num cenário que foi o cenário do Flamengo esse ano. Quem se destaca esse ano no Flamengo, né? Foi um ano muito difícil para o rubro-negro e para o Flamengo também. Então você trouxe essa régua outro dia, mas ela precisa ser passada, né? Porque na hora de você renovar, o que você tem de referência é a última temporada. Mas a decisão, eu já falei aqui, não é departamento financeiro que tem que tomar decisão técnica dentro de campo. Não é departamento financeiro que vai fazer o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Bruno Henrique renovarem. Quem tem que tomar essa decisão é o Tite. A palavra dele tem que ser ouvida e a palavra dele tem que ser a final. Ah, pô, é muito caro. Conversa-se e o próprio Tite, caso entenda também que é caro, ele fala, realmente, com esse valor aqui, eu posso buscar outro jogador no mercado. Agora, você vai conseguir buscar outro jogador do calibre do Bruno Henrique, do calibre do Gabigol, do calibre do Everton Ribeiro, com a identificação que eles têm no Flamengo para o ano que vem, já, de imediato? Quanto que vai custar isso para o Flamengo? Porque, por exemplo, quanto que é o que eles estão pedindo para o De La Cruz? Ah, é muito dinheiro. 16 milhões de dólares. Então, assim, esses jogadores, eles são do Flamengo. Você tá tomando uma decisão ali de manutenção. Se você for ao mercado pra comprar um jogador do calibre do Gabigol, do Everton Ribeiro e do Bruno Henrique, você vai gastar muito. Você vai gastar nesse nível aí. No caso do Gabigol, a gente tem que lembrar que seria uma renovação, no meu ponto antecipada. de vista, já debatemos isso, antecipada, porque ele tem contrato até dezembro. Então, não há motivo para você renovar agora. Estamos falando de um jogador em queda. Ele vive o pior momento dele com a camisa do Flamengo. No caso do Everton Ribeiro, existe isso. De fato, foi o que o Pedrosa levantou. Aí você botar na balança. Vale a pena você liberar um jogador como esse, buscar outro, sendo que existe a incerteza se esse outro vai render? Agora, também existe a incerteza se o Everton Ribeiro vai render. Só um exemplo. O Cano sai do Vasco por questão financeira. E o Cano foi brilhar no Fluminense. O Paulinho não veio pro Vasco por questão financeira, por decisão. Então. Por decisão do departamento de financeiro, que foi no caso do senhor Luiz Melo, está fora do nosso orçamento. Caro, Fernanda, é jogador ruim. Caro é jogador que não entrega. Se o Botafogo, por exemplo, se livra do Tiquinho, eu não tenho a mínima dúvida que se o Tiquinho for para qualquer outro clube do futebol brasileiro, ele vai deitar e rolar. Então, quando o botafoguense pensa assim, ah, meu Deus, vou me livrar do Tiquinho. Não, ninguém... Só que tem algo que tem que botar na balança não no caso do Everton isso. Ribeiro. Assim, é um jogador que está há muito tempo no Flamengo, é um jogador que já conquistou tudo pelo Flamengo. Será que ele ainda vai ter a mesma vontade de vencer em 2024? Ele não tem perfil de deixar de ser profissional, Venê. Mas olha só, estamos falando de um ser O humano. Everton, Ele se não você tem for esse parar perfil, pra Onde eu pensar, quero chegar é o seguinte. nos últimos 5 anos, ele é o jogador mais regular do Brasil. Onde eu quero chegar é o seguinte, É o Everton o fim de Ribeiro. Não ciclo foi de esse ano. jogadores em alguns clubes. E aí, na minha opinião, repito, o ciclo do Everton Ribeiro no Flamengo chegou ao fim. Até vi a imprensa colorada noticiando que o Internacional tem interesse. Gente, a vida é assim. Deixa eu falar uma coisa. Não tem jeito. Uma coisa aqui pra gente mudar o assunto. Esse negócio de Tiquinho, outro time do Brasil. Você nem... Olha, você não sou eu, não fala mais isso aqui nesse programa. Olha só, não sou eu, não. É o torcedor pedindo. A torcida do Botafogo não é está não. dividida. Dividida. Não tem que renovar, tem que renovar. Gente, vai ser a maior, desculpa o termo, vai ser a maior burrice se o Botafogo verdade. deixar o Tiquinho O sair. Tiquinho Soares é do fogão. Tiquinho, qualquer coisa, se quiser vestir vermelho e preto, Você falou que o Paulinho não foi pro Vasco, negócio de financeiro, né? Isso. Mas ele vai jogar muito no Vascão Perfeito, hoje. perfeito. Eu não o destino, ele... Eu não deveria ter fechado contigo hoje. Fecha comigo, tá? Fernanda. Mas, tu tá rindo, né? Vocês não me respeitam. Eu vocês- respeito, tô aqui Mas- pedindo pro Tiquinho não sair. Botafogo. Olha aí, vê se alguém me respeita. Aí, Eu aí não mexo em mesa de som. E vocês rindo de risinho. Eu não sou DJ.